Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o pessoal da Quasar e, bom, eu me interessei muito por eles, que eles investem internacionalmente, impressionantemente investem na China, que é um país que eu tenho para mim ali que é meio complicado de se investir. Vou querer saber muito sobre isso. Então, mas antes disso, pessoal, se apresente aí. Bom, obrigado pelo tempo, viu? Eu sou Ariel Camargo, faço parte aqui do dos investidores. Quem está aqui comigo é o Ulisses de Oliveira e o Nathan Shore, que faz parte do time de Quasar International. Tá? Eu sou Ulisses de Oliveira e eu, junto com o Nathan, a gente toca a parte internacional aqui da Quasar. Oi, sou Nathan Shore. Como o David falou, a gente já faz esse trabalho com o fundo fora do Brasil há mais de 12 anos. Obrigado. Obrigado, David. Bom, eu vou fazer uma introdução de Quasar, que eu acho que é interessante. Aqui a gente tem a nossa apresentação institucional e a gente fala especificamente sobre as estratégias dos nossos fundos disponíveis ali dentre as plataformas, tá? Maravilha. Bom, vou fazer uma introdução um pouco da casa, para quem não conhece. A Quasar ela foi fundada em 2016, bem no início do ano. A gente abre a gestora com um viés muito forte de crédito, tá? E esse viés, ele se mantém aqui dentro da casa bem vívido em todas as nossas principais áreas de gestão, tá? Em março de 2018, em julho de 2018, a gente tem um lançamento dos nossos fundos da família Advantage, que a gente chama assim. São os nossos fundos de crédito local que trabalham ali com investimentos, principalmente de estratégias mais high grade, tá? No finalzinho de 2018, a gente fez a captação do nosso fundo Direct Lending 1, que é o nosso fundo que, desde o início, foi o core e o business da Quasar, justamente para fornecer linha de crédito para empresas ali do segmento middle market, tá? Um segmento também muito bem explorado por todo o background da equipe de gestão que veio de Itaú BBA. No finalzinho de 2018, a gente fez uma parceria ali com a XP Seguros e fez o lançamento do nosso primeiro fundo de previdência. E também, na mesma época, praticamente, a gente lança o nosso fundo de debêntures incentivadas, que ele compra debêntures ali debaixo do guarda-chuva, que a gente pode falar da 12431, que possibilita o cotista, a pessoa física, na ponta final, ter o benefício de não pagar imposto de renda, né? No ano de 2019, os principais tópicos e fatores que a gente elencou aqui é que a gente fez o primeiro mandato em si institucional, um fundo exclusivo com um grande parceiro aqui. E no finalzinho do ano, a gente teve a comercialização, a nossa primeira oferta de cotas do fundo imobiliário, que é a GR11, que ele é um fundo imobiliário negociado em bolsa, que basicamente olha e acaba operando, que eu posso falar assim, dentro dos vieses do agronegócio, principalmente da cadeia logística, tá? Comprando ativos desse tipo. No ano de 2020, no início do ano, a gente fez a aquisição da Galloway, que aí a gente tem o Ulisses e o Nathan trabalhando juntos já desde 2009, tá? Mais ou menos na metade do ano, que eu posso dizer assim, com toda a expertise da equipe de gestão internacional, mais a nossa equipe de gestão líquidos aqui Brasil, a gente faz uma parceria e lança o nosso outro fundo de previdência que tem a gestão compartilhada, tá? Também disponíveis ali na XP. E no finalzinho de 2020, a gente teve o lançamento da Quasar Flash, que é a nossa fintech. Eu posso falar também de maneira geral que a gente busca oportunidades de negócio, principalmente ali no segmento ali de antecipação de recebíveis, tá? Pelo menos hoje, no desenho atual da Quasar Flash. No final do ano, a gente coloca de pé, abre o CNPJ do nosso fundo quantitativo, Quasar Sirius, que ele está ainda em fase de adequação de algoritmos de maneira geral, tá? No início agora de 2021, a gente fez a captação do nosso fundo imobiliário, que é o CAM11, tá? O que é a M11. Ele é um fundo de recebíveis, então, ali, diferente do que a GR11, que a gente fala que é um fundo de tijolo, né? Que ele compra o ativo em si, aqui a gente, no CAM11, acaba comprando dívida, basicamente com estratégias até um pouco mais distintas do mercado do nicho de agribusiness, tá? Então, aqui a gente tem uma mesclagem de alguns segmentos, tá? E a gente conseguiu levantar 80 milhões agora no início do ano.
Em resumo para vocês sobre a gestora, hoje a gente tem aproximadamente 3 bi de gestão. Desses 3 bi em Quasar Asset são 40 pessoas, 13 fundos, tá? Vale lembrar também que Quasar Flash aqui a gente tem 30 pessoas, então ao todo do nome Quasar são aproximadamente 70 pessoas, tá? E hoje a gente tem essas estratégias diferentes das nossas principais áreas aqui dentro de casa, e o que a gente vai apresentar aqui para vocês são as estratégias da Quasar International, que está sobre a gestão do Ulisses e do Natan, tá? Então, vou passar a palavra para eles, que eu acho que eles podem introduzir tanto um pouco da política de investimento do time, quanto também dos fundos. Sim. David, nós temos 2 produtos, basicamente. Um é um fundo que investe em papéis da América Latina, em dólares, e a gente faz o hedge em reais. E outro que a gente investe globalmente em papéis em dólares, e a gente não faz o hedge. Esse investimento é feito através de um feeder local que compra o nosso fundo, que é um fundo UCITS em Luxemburgo, que já existe há mais de 12 anos. O outro é um fundo brasileiro que consegue comprar ativos no exterior. Então, como você gostaria que a gente falasse primeiro? Começa com o que faz o hedge, porque é uma coisa que eu tenho conversado muito, e esse hedge de proteção, que é importante tanto no mercado de ações e também no mercado aqui de renda fixa, é legal dizer a gente debater ele com calma, né? Tá bom. Esse é um fundo que ele compra bonds da América Latina, principalmente do Brasil. Os clientes vão reconhecer os nomes que estão no portfólio. O portfólio tem um risco muito parecido com o risco soberano brasileiro. E a gente faz o hedge em reais. Então, tanto se o câmbio vai para cima, vai para baixo, o cliente vai ter o seu retorno em reais. Esse é um fundo que pretende entregar um resultado de CDI mais 5, CDI mais 7. Ele está indo muito bem. No último ano, a gente entregou mais de 30%, e esse ano a gente está subindo 5 e poucos por cento. Então, é um fundo que apenas utiliza crédito, mas, no entanto, ele tem um performance ou uma rentabilidade muito parecida aos melhores fundos de multimercado. Hoje em dia, a gente dividiu o fundo em 2 investimentos importantes. Um é a carteira de bonds em dólares fora do Brasil, que representam 70% do fundo, e o outro, que é a maior exposição pontual, são as debêntures da Vale do Rio Doce, que faz pouco tempo o BNDES vendeu a quantidade muito grande, era 55% do mercado que ele tinha em carteira, o que fez o produto se tornar muito, muito mais líquido, e agora começaram a sair vários research de diferentes bancos. Essa é uma posição de 20%. Então, para o cliente que quiser ter exposição a esse produto, o nosso fundo é uma ótima opção. Tá? Ulisses, você quer falar sobre a debênture da Vale, que é o nosso ativo mais importante? Posso depois falar do resto? Perfeito, Natan. Bom, basicamente, a debênture da Vale, que é uma posição que a gente construiu ao longo, David e ouvintes, investidores e potenciais investidores, a gente foi construindo essa posição ao decorrer do ano de 2020, tá? E o que ela é? Ela basicamente é um híbrido, né, entre a dívida da Vale e a renda variável da Vale, tá? Ela paga 1,8% das vendas líquidas de minério de ferro, que é o principal componente do que ela paga, né? Ela é fruto da privatização fruto da privatização da Vale em 1997, tá? Então, na época, os acionistas receberam, para cada ação que eles tinham, eles receberam uma debênture, e na época isso daí não valia nada, né? Por quê? Porque tinham 2 gatilhos para se começar a pagar, né? Era uma extração total acima de 1,2 bilhão de toneladas no Sistema Norte, né? Leia-se Carajás, que é a principal jazida da Vale naquela região, e acima de 1,7 bilhões de toneladas no Sistema Sul-Sudeste, que é basicamente a região de Minas Gerais, a grosso modo, tá? Região essa que ainda não atingiu a debênture. Hoje em dia ela só paga sobre o Sistema Norte. Por quê? Porque
no sistema sul-sudeste, a gente ainda não atingiu essas 1,7 bilhões de toneladas extraídas totais, tá? Devemos atingir isso entre 2023 e 2024. E nos preços atuais, tá? A gente vê um potencial de crescimento no papel muito interessante. Então a gente construiu uma posição nesse papel no decorrer da queda de preços generalizada que houve em 2020, né? E porque a gente achou que para os investidores de varejo, principalmente, como ela é de difícil acesso, né? A gente achou que era interessante, por ser um papel dolarizado, né? Então, se digamos que o real vai para 10, não é um cenário palpável, né? Mas se for, né? Se for para 6, se for para 7, o que acaba acontecendo é que você recebe pelas vendas de minério de ferro da Vale, você recebe mais reais pelo produto do 1,8%. Então, é um bom hedge contra uma desvalorização do câmbio. Então, a gente construiu uma posição boa nesse papel e a gente tem diluído ele conforme o nosso fundo tem recebido mais recursos, tá? Atualmente a gente tem em torno de 19%, mas o nosso target, a nossa métrica é ter entre 8% a 10% nesse papel, tá? A gente espera receber entre 7 a 8 reais, né? Que na verdade é em reais, mas na verdade ele é basicamente dolarizado, conforme eu expliquei, e tem um PU de mais ou menos, o papel hoje em dia é de 60, tá? Então, isso dá uma coisa que a gente chama de yield, de retorno corrente, né? De mais ou menos 13% em dólar, tá? Para os ouvintes e investidores e potenciais investidores terem uma comparação, um título de dívida lá fora da Vale, né? E imagina que você é quase igual ao título da dívida da Vale, porque você nunca, nesse título, você tem aí entre 50 e 75 anos de pagamento de jazidas, que é esse literal mapa da mínima de 1997 para receber. O título da Vale paga mais ou menos 4,5% em dólar, tá? Então, 13% em dólar é muita coisa vis-à-vis um título. Por isso que a gente gosta muito desse papel. O papel está negociando em torno de 60. A gente acha que ele pode ter uma apreciação de preço aí nos próximos 10 a 12 meses de provavelmente entre 80 a 84 reais, tá? Por isso que a gente tem uma posição mais atipicamente pesada nesse papel, que a gente acha que tem um potencial de apreciação muito grande. O resto da carteira, conforme o Nathan explicou, está nos diferentes bonds, e o que a gente faz é basicamente arbitrar o carrego em dólar desses bonds, desses títulos de dívida de companhias majoritariamente brasileiras, contra o cupom cambial aqui no Brasil. É isso. Alguma coisa a acrescentar, Nathan? Não, acho que, como você pode ver, a carteira hoje está com uma taxa em dólares de 7,2, o que é muito alta, e tem um tempo de vida, um duration de 3,85, que é relativamente baixa, com um average rating que nem o Brasil, que tem em torno de double B. O Brasil é um double B-, a gente estaria um pouquinho melhor, mas é uma coisa muito parecida. Bacana. Então, só uma dúvida sobre a debênture ali da Vale. Ela é uma debênture perpétua ou ela só é muito longa? Ela é perpétua, David. Enquanto nesse literal mapa da mina da privatização de 1997, que eram as minas que já estavam descobertas, diríamos assim, enquanto essas minas estiverem cuspindo minério de ferro, essa debênture vai pagar esse 1,8% sobre a venda líquida de minério de ferro. Então, a gente estima que tenha entre 50 e 75 anos de produção ainda. Portanto, é mais ou menos, eu gosto de fazer uma analogia, David, ouvintes e investidores e potenciais investidores, é como se você tivesse um apartamento, basicamente. É um apartamento onde o seu inquilino é a Vale. Os riscos aqui são a Vale quebrar, a Vale quebrar esse contrato, que é uma coisa muito difícil, né? A volatilidade do minério de ferro, mas mesmo assim a gente colapsa no nosso modelo o preço do minério de ferro para $70 após 2025, tá? O preço hoje em dia está em torno de 165, 170 dólares, então a gente é bem conservador na projeção do minério de ferro após 2025, e alguma tipo de taxa de exportação, né? Caso o pessoal de Brasília lá, né, resolva taxar as exportações da Vale, né?
Esses são alguns riscos que eu acho que vale a pena mencionar. Acho que os 3 primeiros riscos eles não são palpáveis, né? A Vale quebrar contrato e o preço do minério de ferro cair aí por muito abaixo de $70. O quarto risco de você ter uma taxação de exportação é um pouco mais palpável. Mas, respondendo a sua pergunta de maneira efetiva, esse título ele dura enquanto a Vale tiver jazidas minérios de ferros nesse literal mapa da mina que está no prospecto da privatização de 1997. Perfeito. Acho que outro ponto para agregar é o título nunca vence e a Vale não tem um call option, não tem o direito de recompra. Então, se a Vale, porque achar que é muito caro o que ela está pagando, que de fato ela para comprar precisaria fazer um tender para o mercado inteiro. Ela nem pode sair comprando via tesouraria, pouco a pouco. Ela teria que fazer uma proposta, aí teria que ser uma proposta muito atraente, para as pessoas aceitarem. Por exemplo, a gente não aceitaria provavelmente nada abaixo de 100, para te dar um exemplo. Perfeito. É que eu conhecia poucos títulos assim perpétuos, né? É como eu gosto de dizer, a renda fixa não morreu, a gente só tem que achar onde está essas oportunidades. Bom ponto, David. Né? Mas obrigado por tirar a dúvida, podemos continuar. Bom, acho que é isso para o fundo, para o Quasar Latam, né, Nathan? Você chegou a mencionar qual que é a nossa expectativa. De novo, expectativa não é uma promessa no papel, né? Mas eu acho que a gente consegue aí, dado que, conforme o Nathan mencionou, a gente está com um yield médio de 7,5%, numa carteira que deveria estar com um yield médio de 5,5% em dólar, mais essa apreciação da Vale aí nos próximos meses, a gente consegue, acho que até o final do ano, a gente já está mais ou menos quase 5,5% para cima no ano em real, né? E eu acho que a gente consegue confortavelmente entregar mais uns 10%, entendeu? Então a gente não é correlacionado com nenhum desses fundos bambambãs de multimercado aí, que vocês devem conhecer, os gestores famosos que estão sempre na televisão aí, que costuma entregar 15% no ano. A gente acha que esse ano a gente vai entregar 15%, então tem mais 10% na mesa aí, com base nessas duas coisas, né? Colapso do yield de 7,5% para 5,5%, mais a apreciação da debenture, e a gente não é correlacionado com esses fundos. E tudo isso numa estratégia relativamente simples, que é o quê? Escolher bons créditos. Tá? Eu acho que, para finalizar, acho que essa é o ponto desse fundo. Perfeito. Escolher bons créditos, é uma estratégia muito boa, inclusive. Uhum. A carteira do fundo vai ganhando senioridade em termos de garantia. Agora a gente vai falar do nosso fundo Quasar Emerging Markets USG, que ele é um feeder que foi aberto esse ano, tá? O David no início do ano, por isso que a gente não mostra a rentabilidade dele aqui no Brasil, mas que ele já existe na gestão do Ulisses do Nathan desde 2009, que foi quando eu apresentei que eles já trabalham juntos, tá? Eles vão falar um pouco para você. A ideia desse fundo é comprar a melhor dívida risco-retorno de países emergentes ao redor do mundo. Hoje, encontramos que a Ásia é, de longe, a melhor área e temos 40% do fundo. O resto está bem dividido entre a América Latina, que conhecemos muito bem, e alguns papéis que estão na África ou no leste europeu ou em países árabes. O fundo está com uma taxa em torno de 7,5 em dólares e com duration baixo de 2,9. Historicamente, nesses 12 anos, ele tem sido entre 3 e 4 anos e meio. A gente, por o que está acontecendo agora no mercado, optamos por ser mais conservadores do normal. A gente conseguiu até quebrar o nosso histórico e ficar um pouquinho abaixo de 3 anos. A média de risco também um BB-, um BB. O fundo, nesses 12 anos, a classe que o investidor brasileiro compraria, ele tem dado lá fora 7% ao ano em dólares. Que é um retorno muito bom. Obviamente, não é uma linha reta, a gente vai sofrer o mark-to-market, mas como não tomamos leverage, a gente faz um bom trabalho selecionando os nomes, no longo prazo a gente termina agregando muito valor. O ano passado é um bom exemplo, onde o mercado sofreu muito, a gente conseguiu aproveitar bem
as oportunidades que o mercado trouxe e entregamos um pouquinho acima de 7% em dólares. Tá? Esse ano, apesar do mercado lá fora estar sofrendo bastante, especialmente na classe de renda fixa, a gente está ligeiramente positivo. Aí são os países que vocês investem? Sim. Bacana. China, Iraque também eu não sei como é que investe lá, olha. São interessantes. Então, tem umas companhias de petróleo que elas são listadas, inclusive, na Noruega, e elas têm, hoje, mais caixa do que dívida. E por estarem no Iraque, elas pagam muito. Mas se você for ver os números, é o custo de produção mais baixo do mundo, e uma empresa que está com mais caixa do que dívida é sempre interessante. E ainda pagando bem. Realmente, o risco de crédito se torna quase zero, né? Nesses casos, assim. Sim, exatamente. É uma companhia que já existe há muitos anos e até a gente pode falar sobre o nosso processo de seleção de nomes. Acho que seria interessante para as pessoas terem uma ideia de como que a gente faz para escolher um nome no Iraque ou na China ou em qualquer lugar do mundo. Sempre vai seguir o mesmo processo. Sim, pode ser muito interessante. Tá. Radião, você coloca o... Tá. E até acho que uma página antes, Radião. Perfeito. A gente tem uma vantagem, não seguimos nenhum índice. Então, nós sempre vamos procurar o que é melhor nos nossos parâmetros, melhor risco-retorno. A gente pode comprar papéis de empresas privadas listadas em bolsa, na maioria das vezes, só podemos comprar até papéis soberanos ou semi-soberanos. Então, a gente sempre vai começar fazendo estudo pelo macro, entendendo a economia do país, fatores políticos que em países emergentes são extremamente importantes. Você vê o que uma eleição pode fazer num país, muda da água para o vinho muito rápido. A moeda, porque se a macro do país não é boa, a companhia tem que pagar uma dívida em dólares e a receita em moeda local, a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo com a empresa. A gente, obviamente, vai preferir algumas empresas exportadoras, mas há alguns casos onde a moeda ela tende até se fortalecer, como um caso como a China, a gente não procura exportadoras. Tá. E o ciclo de crédito do país, se o crédito no país está em expansão, isso sempre vai ajudar a empresa a se refinanciar, ou que abaixar o risco. Na área técnica, são o número de novas emissões, aonde elas estão vindo, de que setor, porque é um ciclo. No começo, elas pagam muito bem, mas depois elas ficam pesadas. Então, a gente tem que saber até onde vale a pena a oportunidade de entrar numa nova emissão. E depois as estratégias, tem algumas que são domésticas, como o real estate, ela varia de país a país, porque as regras do jogo são distintas. As leis, como funcionam no Brasil, não tem absolutamente nada a ver com as da China ou as do México. E global, quando estamos falando de alguns produtos globais, como commodities. É o mesmo produto produzido em diferentes países, mas alguns têm uns benefícios em relação a outros. E, obviamente, a gente tenta procurar as companhias que têm esses benefícios. Depois, a gente faz uma triagem, especialmente para companhias privadas. Tá? A gente pode até passar para outro slide para mostrar o que é essa triagem. Hoje, a quantidade de novas emissões no mundo inteiro é muito grande. Então, a gente precisa, através de um modelo, um scorecard, selecionar o joio do trigo. Não perder tempo com aquilo que não vai valer a pena. Então, a gente começa com 3 critérios que a gente chama de deal breakers, que se eles não têm, muito provavelmente a gente nem vai passar a procurar outras características de emissão e de empresa. Eles são, primeiro, que a companhia seja listada em bolsa. Isso é extremamente importante, porque a gente tem o primeiro red flag, aquela bandeira vermelha, que é o movimento da ação. Nós sabemos que os gestores locais de ações são mais rápidos que os gestores lá fora de renda fixa. Quando nós vemos que está acontecendo alguma coisa muito errada com uma ação, é melhor vender e depois perguntar. Tá? Eu tive alguns casos brasileiros que, segundo essa regra, a gente deu muito bem e outros gestores de renda fixa conhecidos não se deram tão bem. Por exemplo, a OGX. Poucos brasileiros gostavam do nome. Inclusive, os grandes fundos locais
tinham posições contra o nome, shorts. No entanto, chega uma PIMCO e compra 800 milhões de dólares do bond, depois a companhia explodir, ainda dá mais 100 milhões para ver se recuperava alguma coisa, o que não fez. Tá? Era só seguir esse movimento. A mesma coisa com a Oi. A gente pode gostar da Oi hoje, porque ela fez uma reestruturação e ela realmente está executando bem. Mas por muito tempo a ação já não valia e depois os bonds deixaram de pagar. Nomes que a gente não gostou porque não eram listados em bolsa, tem o Odebrecht, o AES, e a mesma coisa se repete em outros países, como no México, como na Indonésia, etc. O segundo ponto importante é que a companhia seja auditada por uma das grandes 4 companhias de auditoria. Por mais que eu adore uma companhia na China, se ela for auditada por uma companhia local, a gente não vai perder tempo. Tá? O terceiro, como estamos falando de novas emissões, as companhias de rating, as 3 maiores, elas são muito importantes, porque elas estão com informação recente, acabaram de sair do forno, e aquele rating é muito bom. Então, a gente utiliza para avalizar aonde que a gente está se situando com este papel. Depois dos 3 deal breakers serem superados, a gente começa a dar pontos para uma série de características de emissão e de empresa. Por exemplo, quantas companhias de rating estão dando rating para a empresa? Não é a mesma coisa que apenas uma ou as 3. Quanto vale o market cap da empresa? Não é a mesma coisa uma empresa de 10 bilhões de dólares do que uma de 500 milhões de dólares. Qual que é o tamanho da emissão? A gente prefere companhias listadas em bolsa e emissões grandes, emissões de 500 milhões de dólares para cima. Essa é a grande maioria do que a gente faz. Por quê? Quando você está falando de emerging market, se você tem uma companhia que é grande o suficiente para estar listada em bolsa e fazer uma emissão de pelo menos 500 milhões de dólares, você está falando de uma companhia que é creme de la creme. O número de defaults deste tipo de empresa é baixíssimo, especialmente quando a gente compara contra high yield americanos. E aí é onde a gente se concentra, porque sabemos que tem o melhor risco-retorno. Depois a gente vai ver algumas características do próprio bond, se ele tem um call option, se de repente o cupom dele muda com o passar do tempo, se é um senior unsecured, se é um secured, se é subordinado. Depois a gente vai para características da empresa e do setor, o que nós chamamos da transparência, que seriam se é uma indústria transparente ou não. Tem algumas que são muito pouco transparentes, especialmente em países específicos, que a gente evita ou dá uma pontuação muito baixa. Como as empresas são listadas em bolsa, elas têm que ter um departamento de investment relations, relações com investidores, muito bom. A gente vai testar, especialmente com as companhias que ficam do outro lado do mundo, da China, etc. A grande vantagem que nós temos por causa do coronavírus foi que antigamente, para falar com essas empresas, a gente precisava fazer uma ligação para eles, marcar um horário, e agora virou uma videoconference, muito mais fácil, e eles são bem mais acessíveis. O número de conversas que a gente tem com diretores, com a própria empresa hoje aumentou muito, o que nos favorece no research. Depois, a gente, por ser uma empresa listada em bolsa, uma empresa grande, a gente vai ter uma boa cobertura de bancos acompanhando esta empresa. O número de bancos varia, maior número, maior pontuação. Depois, se houveram mudanças na gestão importantes nos últimos anos. Depois a gente vai o que chamamos para o business score, onde se a companhia em algum momento já deu um default, se ela tem dívida tomada com bancos locais. Se um banco local não quer emprestar dinheiro, esse é um red flag muito importante. Esse banco tem melhor informação do que nós. Se eles não querem emprestar, é por alguma coisa. Depois é o fluxo de caixa. A gente tem emerging markets, a gente não está falando em companhia de tecnologia, está falando em companhias brick and mortar, são negócios que têm que ser lucrativos. Depois, muitas dessas empresas pertencem a grupos grandes. A gente tem que olhar as relações entre estes grupos, se eles fazem negócios entre eles.
É uma coisa muito ruim quando isso acontece. Você pode estar gastando tempo analisando um balanço e, de repente, ele se transforma da noite para o dia. E os outros negócios do grupo, porque caso eles tenham outros negócios que estão indo muito mal, a gente, obviamente, não vai tratar como se os outros negócios fossem bem. Com isso, a gente chega a uma pontuação e a gente tem um número base que a gente olha, ou para de olhar ou continua olhando. Caso esse número a gente consiga passar ele, se você quiser, Darion, voltar para o slide anterior, por favor. Licença, Natan, e Sim. é que a gente já está com o tempo aqui estourando. Tá. Então, Bom, aqui já está terminando. Me dá só mais um minutinho. certo. Se a empresa passou pelo crivo, a gente vai validar com fontes locais se o nome realmente é bom. Uma vez validado, a gente vai montar nosso fluxo de caixa e, se a companhia ficar de pé depois, a gente estressá-lo, a gente vai terminar tendo um nome com yield to worst, uma taxa de rentabilidade, uma duração e um rating, com o qual a gente consegue medir contra o resto do portfólio para ver se faz sentido ou não colocá-lo dentro. Tranquilo. Então, o bom dessa apresentação é que dá para ver como é que vocês selecionam a empresa. Pena que a gente vai ter pouco tempo para falar da China, mas eu gostaria que vocês tivessem tempo de dar um recado para os investidores. O que vocês acham que é importante e porque eles deveriam investir na Quasar, né? Claro que, assim, se vocês tiverem abertura depois para a gente marcar outra reunião e falar mais diretamente sobre os investimentos no exterior, também seria perfeito. E, claro, a gente tem essa abertura, só você querer marcar a data. A vantagem que, se o Ulisses e eu juntos não conseguirmos, um dos dois sempre está disponível. A primeira vantagem é você diversificar, você sair do Brasil. Tá? No Brasil, ano que vem são eleições. Infelizmente, nenhum dos dois candidatos é coisa muito boa. Você ter dinheiro fora do Brasil é ótimo. E você ter dinheiro em países como China, que estão crescendo, outros países que estão pagando muito bem pelo risco que eles têm, uma oportunidade que anteriormente você não tinha, mas hoje você tem, e eu acho que você tem que aproveitar. Perfeito. Concordo plenamente. O risco Brasil está muito alto. Ulisses? Eu acho que é isso. Acho que é diversificação, acho que é dolarização, e eu acho que é buscar novos, como você falou, David, tem crédito bom, é só procurar, entendeu? Acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de passar. E no mundo globalizado, a gente tem que procurar coisas novas e elas não precisam ser tão exóticas e excêntricas assim. Na própria renda fixa, acho que a gente encontra, em outras fronteiras, a gente consegue encontrar coisa muito boa. Basicamente é isso. Por fim, David, eu só vou complementar, lembrando também que os dois fundos eles estão disponíveis em praticamente todas as principais plataformas, tá? E com valores mínimos e acessíveis também, tá? Então, os dois fundos podem ser acessados por investidores qualificados por R$1.000. Então, para diversificação de portfólio, são ótimos produtos. Perfeito. Então, é isso, pessoal. Realmente foi muito bom conversar com vocês. Pena que o tempo está corrido aqui, mas gostei muito. A gente consegue se manter em contato ali pelo WhatsApp, pelo e-mail, e vamos marcar mais. Beleza, muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado pela oportunidade. Até logo.